Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos alegrareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, dia 10, sexta-feira da sexta semana da Páscoa, Evangelho de hoje, São João, capítulo 16, versículos de 20 a 23. É a continuação do texto que nós meditamos ontem, na quinta-feira. Jesus, que ontem dizia: do pouco tempo me vereis e um pouco tempo vereis de novo. Hoje, ele parte daquela palavra que vós ficarão tristes, vocês chorarão, mas a vossa alegria, o mundo vai se alegrar, mas a vossa alegria, a vossa tristeza se transformará em alegria. E depois, Jesus dá um exemplo muito maravilhoso. Ele diz: a mulher, quando deve dar à luz, ela fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra mais dos sofrimentos por causa da alegria de ter vindo um novo ser humano ao mundo. E é assim mesmo, né? A mulher, quando está com o bebezinho nos braços, a mãe, que recém deu à luz, ela já não se lembra mais de todo o incômodo que ela passou durante os 9 meses. Falta de ar, enjoo, desmaio, dores, né? Falta de posição para dormir, uma série de coisas, né? Cada mulher responde de um jeito, mas seja como for, não existe nenhuma delas que não passe nenhum desconforto, nenhum infortúnio por conta de uma gravidez. Mas quando a criança nasce, ela já nem se lembra de mais nada daquilo. Ora, Jesus aqui está usando uma comparação muito maravilhosa para nos falar de algo muito, muito sério. Ele diz, fazendo uma visão hoje mais espiritual desse texto, nós podemos ver aqui que deixar esse mundo, para nós, é muito custoso. Muito custoso. Então, para alguns, né, quando chega a nossa hora, nós não olhamos aquilo ali com bons olhos. Né? Mas Jesus está dizendo que na eternidade, e eu gostaria hoje muito de meditar isso, né? Falar um pouco da vida eterna, da esperança cristã. Ora, as 3 virtudes teologais maravilhosas que nós recebemos no batismo de fé, esperança e caridade, nós já falamos bastante da caridade, já falamos bastante também da fé, né? Então, o texto de hoje, olhando para isso aqui com uma visão espiritual, nós podemos meditar um pouco sobre a esperança cristã. O Papa Bento XVI, na sua encíclica chamada Spe Salve, né, ele diz lá, literalmente, Spe Salve Factus Sumus, está lá em latim, quer dizer, é na esperança que nós somos salvos. E isso é muito importante, por quê? Porque, irmãos, a pior coisa que tem, e parte, por exemplo, da depressão, de todas as doenças psicossomáticas, e elas partem de quê também? Claro, eu não estou entrando aqui no mérito da patologia, mas um depressivo que não sai do quarto, que fica o dia inteiro trancado, é uma pessoa que perdeu o quê? Perdeu a esperança. Ela perdeu a esperança. O Chesterton, no seu livro Ortodoxia, quando ele fala a respeito de quem é louco e de quem é são, ele vai dizer que o louco não é aquele que perdeu a razão. Ele vai dizer que o louco é aquele que perdeu os sonhos e só ficou a razão. Quando a gente deixa de sonhar,
quando a gente perde a esperança, quando nós não temos mais nenhum objetivo, nenhum sonho mais, então nos tiraram tudo, morreu tudo. Uma pessoa sem sonho, sem vontade de construir, de fazer algo, é um cadáver. É um cadáver, embora esteja andando, mas literalmente é um cadáver. E eu estou falando aqui ainda muito dentro de um plano material mesmo. Quando a gente não sonha mais... Então, olhando para a palavra do Chesterton, que diz exatamente isso, que o louco não é aquele que perdeu a razão, mas é aquele que perdeu os sonhos. Olhando então para aquilo que Bento XVI diz, é na esperança que nós somos salvos, ora, essa esperança, ela nos salva. Só que aqui, atenção, a esperança cristã é diferente da esperança desse mundo, por exemplo. A esperança cristã é a vida eterna. Então, se nós vivemos a nossa vida aqui nesse mundo com esperança de vida eterna, os nossos sonhos jamais eles acabarão. Jamais eles morrerão. Por quê? Porque nós temos uma pátria. Nós temos uma condição depois que é totalmente nova. Nós temos uma condição depois que é uma condição em que eu já não vou estar mais sujeito a todas essas realidades que nós vivemos no dia de hoje. E isso simplesmente é maravilhoso. Quando a gente vê, por exemplo, um cristão de verdade que perde seus entes queridos, ou até aquele próprio cristão de verdade que se vai, é bem diferente do mundano. É bem diferente daquele que não crê. A morte de quem crê é bem diferente da morte de quem não crê. A morte de quem crê, os entes queridos, as pessoas, os familiares, quando a gente olha para aquilo ali, a gente olha com um olhar cristão, com a esperança cristã. É só um até logo, é um breve, é só um até logo, né? Porque já já também nós vamos nos unir a Ele e a Deus. Assim, pelo menos, nós esperamos, né? Por quê? Porque se nós queremos estar juntos, se aquele foi uma pessoa muito de Deus e foi para o céu, e você quer estar junto com ele de novo e com Deus, então supõe dizer que nós precisamos nos esforçar para poder nos salvarmos. Certa vez Jesus foi perguntado a respeito de qual são o número daqueles que se salvam, né? Se são muitos, se são poucos. Vamos lembrar o que nosso Senhor respondeu no Evangelho. Jesus ele não responde é muito e não é pouco. Ele diz simplesmente esforçai-vos. E a palavra de nosso Senhor é muito sábia, porque se ele diz são muitos que se salvam, nós poderemos relaxar da nossa salvação. E se ele diz são poucos os que se salvam, pouquíssimos, né? Então nós também poderíamos nos desesperar. Mas Jesus deixa pistas. Logo depois disso ele diz, olha, larga é a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição, e são muitos os que entram por aí. Apertado e estreito, porém, o caminho que leva à vida, e são poucos os que por aí entram. Então a porta estreita, que é a porta da salvação, que é a porta que leva diretamente ao objeto da nossa esperança, que é Deus mesmo, que é o sumo bem, né? Ela é uma porta apertada e poucas pessoas entram por aí. São Leonardo de Porto Maurício, ele tem um pequeno opúsculo chamado O Pequeno Número daqueles que se salvam. O pequeno número daqueles que se salvam. Maravilhoso, um opúsculo riquíssimo, e que nos coloca lá que a salvação não é algo assim como a gente pensa, né? Todo mundo vai ser salvo, né? Deus é um chuchuzinho e como ele é muito misericordioso, ninguém irá se condenar. Podemos viver da maneira que a gente quiser aqui. Não é bem assim, meus irmãos. Não é bem assim, né? Nós temos muitos documentos, muitos relatos de pessoas místicos mesmos, né? E nós não somos obrigados a acreditar nisso, mas nós temos muitos místicos que tiveram visão do purgatório e contato, né? E revelações de Deus, e os relatos lá não dizem que é assim não, que é tão facinho não. Nós precisamos nos esforçar. Por isso,
suportar todas as agruras dessa vida, lutar com heroísmo, com valentia, né? Unindo-se a Deus cada dia mais, sabendo que no tempo oportuno, essa hora de passar dessa vida para uma nova vida, ele vai acontecer para todos nós. Ainda que a gente tenha medo, né? A irmã Kelly Patrícia, né, do Instituto Hesed, ela tem uma música que ela canta ao anjo da guarda, né? Se medo eu tiver, difícil partir, meu anjo ajudai-me ao céu a subir. Olha que coisa maravilhosa. Se medo eu tiver, em triste partir, difícil partir, porque precisamos deixar tudo. Por isso nós fazemos mortificação, né? O sentido do cristão fazer mortificação é isso. A palavra mortificação, ela vem de pequenas mortes, né? Então nós vamos morrendo para algumas coisas nessa vida, para chegar no dia da morte mesmo, a gente poder morrer de vez. Deixar tudo que você construiu, sua casa bonita, seu carro, né? Ou o pouco que você tem, as pessoas que você ama. Eu sinto te dizer, isso também é mensagem cristã. Talvez você possa pensar assim, nossa, isso aí é a boa nova. Essa é a maravilhosa boa nova. Nós teremos que deixar tudo. Por quê? Porque esse tudo, embora a gente ache que seja toda a nossa felicidade esteja aí, não está. A nossa felicidade está em estar com Deus no céu, unido com todos aqueles que lavaram e alvejaram também suas vestes no sangue do Cordeiro, eternamente cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo. Que coisa maravilhosa! Então, vamos pedir a Deus hoje, nesse Evangelho, né, que a gente pense mais na vida eterna. A vida não é só isso que nós vivemos aqui. Para algumas pessoas mundanas, né, e terrenas, simplesmente carnais, elas acham que a vida é só isso aqui. É só isso aqui. Não é. Não é. Nós temos uma esperança. E a esperança não decepciona, vai dizer São Paulo, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história e vamos firme rumo a Jerusalém Celeste. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.